Graça e paz, queridos. Amém. Pode sentar, meus amados. Bom dia para todos. Bem-vindos. Amém? Amém. Cumprimento vocês com graça, com paz, com amor, com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nós aguardamos ansiosamente o cumprimento da palavra dele, né, que é a sua volta, a segunda volta do Senhor Jesus. E é isso que eu estou aguardando, amém? Amém. Infelizmente, nem todos estão mais aguardando isso, porque não se fala mais nisso. Mas é o que nós estamos aguardando. E que deveria ser também de uma maneira ansiosa a igreja aguardar a volta do Senhor Jesus. Para isso é que o Evangelho é pregado, é a conclusão do Evangelho, né? Amém? Para fechar, né? Para fechar a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, bom dia para vocês. Então, cumprimento com amor, com misericórdia, da parte de Cristo, que tem nos guardado, tem nos sustentado, tem provido todas as nossas necessidades. Você que está aqui, você que está do outro lado, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Eu quero só dar uma palavrinha aqui rapidamente, que a gente vai um pouco devagar aqui, obrigado. Os irmãos são cientes que eu peguei uma gripe forte. Tem uma oração forte, tem gripe forte, né? Eu peguei a gripe forte. No domingo pregando à noite, eu passei muito e chegou na segunda-feira, fui direto. Então eu estou em casa praticamente direto, né? Com a enfermeira direto ali, não sei o que, remédio ali, não sei o que, sei lá. Tudo que podia ser feito foi, né? E aí eu não fiz aquilo que eu faço sempre, que é tomar gelo, chupar gelo, que a enfermeira estava pertinho de mim, toda hora. Aí foi difícil. Porém, também estou com mais dificuldade de curar, né? Porque tem certas coisas que nós estamos com. Deixa eu só dar nós estamos com um problema no amplificador da igreja. Aí nós temos que ter cuidado com o som mais alto, tá bom? Porque é direita, mas se o som ficar fora do normal, aí escangalha tudo de novo, você vai garganta. Se gritar direto, a garganta vai estourar. Então a gente tem que ter um controle para proteger a gente. Isso é coisa cara, tá? Isso é coisa cara, não é barato não. Isso já foi, inclusive, por cento, já? Foi outra coisa. Foi? Foi outra coisa. Já foi pouco certo, já montou, mas se a gente não tiver um controle aqui de instrumentos, etc., vai estourar tudo de novo. Isso é caro, irmão, isso não é barato não. Isso é bem caro mesmo. A nota fiscal da última vez também. Eu acho que foi 500 e pouco, né, Antônio? Mas a nota fiscal está guardada lá, foi um valor alto. Então não é fácil não. Então a gente tem que preservar. Até porque daqui a pouco ninguém vai aguentar garganta, ninguém vai aguentar mais nada, né? Amém. Então nessa manhã nós estaremos aqui falando sobre. Nós estamos dando aula. Nós estamos ministrando. Oi? Nós estamos ministrando aula sobre o livro de Apocalipse, né? Somos sabedores que muitas profecias desse livro já se cumpriram. Amém, igreja? Amém. Já se cumpriram. E as demais estão em desenvolvimento apocalíptico, né? Estão acontecendo até aquele grande dia. Mas, só para a gente ver como é que é a revelação, esse livro tremendo, eu sempre falo que foi a graça de Deus nos permitiu o livro de Apocalipse, né? Porque se o povo com o livro de Apocalipse estão todos desapercebidos, né? Tem crente que não tem mais prazer de igreja, desejo de igreja. Tem criança que não sabe nem o que é mais Bíblia, acho que nunca mais pegou Bíblia. Tem prazer de tudo, alegria de tudo, né? Certos dias acorda cedo, alvoroço para fazer tudo, mas quando chega no domingo, né, o inimigo trabalha, porque uma pessoa que não está alimentada da palavra de Deus, ela está sujeita à opressão e possessão maligna. E com isso ela não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. A gente tem que entender isso. A gente tem os afazeres, a gente tem as coisas, trazer o pão para a nossa casa. A gente tem que crer e acreditar que o domingo é o dia do Senhor. Amém. Amém? Domingo é o dia do Senhor. E Deus é tão bom com a gente
Ele te deu 6 dias. Olha só. Agora imagina se Deus te der só um dia para trabalhar, 6 dias para a igreja dele. Se Ele deu 6 dias para você trabalhar, lutar e atrás do seu trabalho, e no 7 você descansar. A Bíblia fala não vender, não comprar. É o que a Bíblia fala, irmãos. Não fazer negócio. Isso é Bíblia. Para que a igreja, que é uma que nós estamos ministrando aqui, a eclesiologia, que é uma Assembleia dos Santos, se reúne para em comunhão adorar o Criador a semana que Ele nos deu. É isso. Eu quando deixo de ver a igreja, eu não pude ministrar aula na quinta-feira, porque eu não tinha condições, eu estava tossindo igual uma metralhadora, garganta explodindo, mas a minha vontade era estar aqui ministrando. Então é inadmissível pessoas que dizem que são salvas, lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, não ter o prazer e o desejo de estar reunido na casa do Senhor. Porém, só atenção por gentileza, porém, eu vou falar uma coisa aqui. Isso aqui é mistério que aconteça. Essas coisas não me deixam. A gente dá uma palavra com o pastor, porque é necessário. Mas a Bíblia fala que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Isso é Bíblia. Então a Bíblia tem que se cumprir. Nós estamos vendo pessoas que têm prazer, desejo, vigor para tudo, na semana toda. Mas quando chega no domingo, o vigor vai embora. Crianças que não vêm mais para a igreja, mães que não trazem mais seus filhos para a igreja, que vão chorar amanhã. Infelizmente, mães que vão chorar amanhã, que vão pedir oração à igreja amanhã. Mas o pastor é maldição? Não. Isso aí é bíblico. Isso é o dia a dia. Então nós precisamos ter amor e prazer de estar na igreja. Eu nunca vim para a igreja como tradição, como religiosidade, como religião. Eu nunca vim, eu vim por amor ao Cristo, por tudo aquilo que Ele fez. Então, as pessoas estão totalmente desapercebidas. Isso é bíblico, por isso que eu escolhi o livro de Apocalipse para a gente ministrar a palavra de Deus. Só que as pessoas, muitas delas não estão nem aí para aquilo que vai acontecer. Eu sinto muito, porque as coisas não vão ser fáceis não. Você fala que a pessoa vai ter desejo de morrer e a morte não vai encontrar. Aqueles que ficarem vão ter desejo de morrer. Morte nem até nem quando eu aguento mais. E a morte não vai te encontrar. O sofrimento vai ser muito grande. Então, venha adorar a Deus sempre na casa do Senhor. Venha exaltar o nome do Senhor, independentemente de qualquer coisa. Porque não vai permitir que um dia a pessoa precisa estar no hospital entubado para querer vir para a igreja, né? Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. É que a Bíblia fala. Não é isso? E a dor vai ser lá naquele grande dia. Porque não é por isso não. A pessoa está internada, está no hospital, vai ser salva lá agora, vai ter que vir agora que está sofrendo. É no grande dia, tá? Porque a dor, o sofrimento vai ser tão grande que ele vai ter que ser mártir. Amém? Então vai ter que vir pela dor. Porque o amor é a graça de Deus. É o Evangelho de Jesus que foi morto na cruz do Calvário. E o amor. Agora, a dor vai ser no dia em que você vai ter que morrer. Aqueles que ficarem vão ter que morrer e derramar o teu sangue. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 até o 18. É todo o capítulo. Nós estamos em todo o capítulo. Eu não sei se o fato assim. Todo o capítulo 13 aqui fala. Nós vamos falar um pouco hoje do anticristo, falso profeta, falar um pouco da marca do número da besta, que está tudo incluído no capítulo 13. Então, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 18 diz. Aqui fala a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca
dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar no seu nome e do seu tabernáculo e do que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Olha aqui. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora aqui, a partir do versículo 11, a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Falava como dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem, espírito, a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos orar, gente? Te adoramos nessa manhã, pela beleza da tua santidade, glorificamos o teu nome pela noite que o Senhor nos deu, por ter nos guardado, nos sustentado, por ter curado todas as doenças, as enfermidades. Te agradecemos pela saúde, que é a maior riqueza que podemos ter, não é o dinheiro, não é a melhor casa, a mansão, o carro do ano, mas é a saúde, é a maior riqueza que o ser humano pode obter. Então nós queremos te agradecer mais ainda, porque estamos na tua casa. O maior privilégio do ser humano é estar na tua casa. Davi amava a casa do Senhor, os patriarcas amavam a tua casa. Então nós amamos a tua casa, estamos aqui por amor, não por obrigação, não porque temos que vir, porque hoje é um dia que o Senhor separou, nós viemos, porque é um dia que o Senhor separou, mas nós estamos aqui por amor a Ti, por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor realizou naquela cruz do Calvário. Então obrigado por tudo, pelo maná que já derramou na nossa mesa, um pão que nós já se alimentamos. E agora o pão espiritual, que vai ser agora liberado para nós, que possa nos fortalecer, nos sustentar e fortalecer o nosso espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, igreja? É conforme
conforme nós, eu só vou, de vez em quando eu vou dar uma pausada para beber uma aguinha, tá? Estou esperando ela ficar mais quente. Irmãos, são 22 anos pregando a palavra. Fora outros lugares que eu fiquei pregando também. Então, é um período muito grande usando a garganta, né? Não é fácil, se você for juntar 22 anos, todas as administrações, ensinamentos, pregações, etc., uma garganta só não é fácil, mas eu tenho procurado cuidar, não só da garganta, como da minha vida física também. Graças a Deus por isso. Então, nós, conforme nós estudamos na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre alguns personagens, vamos falar sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Aqui também fala do número da besta, né? No mesmo capítulo 13, tem uma relação muito grande. Como eu falei no livro de Apocalipse, muitas coisas aqui já aconteceram, tá, irmão? Amém? Algumas já aconteceram, estão em desenvolvimento, e outras vai finalizar os grandes acontecimentos, né, que são os acontecimentos daqueles dos quais nós precisamos estar alerta, porque é os acontecimentos final. Mas há muita coisa do livro de Apocalipse, lógico, que a gente precisa de entender, que já se cumpriu. Na aula passada, no capítulo que nós lemos, trata-se da manifestação, nós falamos de um governador mundial. Nós falamos também na aula passada que grande líder político seria um grande líder político, que nós estamos falando um bocadinho da característica do anticristo. Esse líder político seria chamado de anticristo, ou a besta que emerge do mar. Ok? Então, quando falar a besta que emerge do mar, você lembra que está falando do anticristo, da manifestação do anticristo, amém? Amém. O anticristo é uma besta, não é verdade? Então, a besta que emerge do mar. Então, sempre lembrando disso aí. E também da aparição de um grande líder religioso, que vai ser um falso profeta, ou também a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e vai ter o falso profeta. A Bíblia, quando fala de falsos mestres, de falsos profetas, falsos apóstolos, etc., a gente tem a tendência logo de botar em mente algumas pessoas daqui do dia a dia, né? Enfim, de pastores, etc. Fala que cara aí é falso pastor. Mas não chega a esse ponto, não é isso que a Bíblia está se referindo. Aquele pode até não ser um cara chamado de Deus, ou na sua caminhada, ele se perdeu um pouco na sua caminhada, enfim, no seu ministério, mas a profundidade do que a Bíblia fala se refere a isso. Quando fala do falso profeta, né, etc e tal, justamente é esse falso profeta que vai se manifestar, que é o anticristo, que é esse líder político. Amém, querido? Então, tudo que a Bíblia fala, justamente é igual, eu sempre falo aqui, que existe livro na Bíblia que são escatológicos. Por exemplo, o livro de Daniel é um livro escatológico? Amém, igreja? É escatológico. O livro de Isaías é escatológico? Não, é um livro messiânico. É um livro mostrando que Jesus nasceria. Mas o livro de Daniel, ele é um livro escatológico. Então nós precisamos entender que alguns versículos da Bíblia são escatológicos. Por exemplo, a gente prega, a gente fala aqui assim, eu vou entrar na aula, mas eu preciso fazer uma introdução. Aí a gente fala assim, a Bíblia fala em Romanos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente pensa que até a gente sair dessa terra, toda pessoa vai aceitar Cristo, vai ser não, mas não é nisso. É que naquele dia vão ter que se dobrar mesmo, vão ter que confessar, porque somente, graça e paz, querido, fica à vontade, somente você naquele grande dia vai ter que confessar, toda língua, tribo, nações, vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Então, a gente precisa de encontrar-se dentro da Bíblia, por isso que nós damos aula, e vai chegar uma aula de hermenêutica aqui, para a gente entrar dentro da Bíblia e não pensar, a gente está muitas vezes na Bíblia lá no passado e tentando fazer alguma coisa no presente, mas que aquilo já passou, que serve de orientação, de experiência, etc e tal. Amém, querido?
Precisamos entender isso. Agora, vamos lá. A besta que emerge da terra. Nós lemos aí, está do 11 até o 18. Está do 11 até o 18. Do capítulo 13, lógico. Que emerge da terra. Aí você pode abrir um parênteses e colocar o falso profeta. Bem-vindo, tá, irmão? Todo mundo conhece esse irmão aqui? O irmão que teve lá a banca de banana de muito tempo ali, né? Graça e paz, tá, irmão? Fica à vontade. Então, a besta que emerge da terra. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 13, tá, irmão? Estou no capítulo 13. O falso profeta será, conforme nós já falamos, tá? Será um líder religioso, tá? E ele vai ter, eu estou falando isso de acordo com o ensinamento da palavra. Eu sempre falo aqui que eu não sou o mais entendido em Apocalipse. E todas as coisas só nós saberemos quando o nosso corpo estiver glorificado. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai ter todo o entendimento totalmente das revelações do Espírito Santo de Deus. Porque o teu corpo está glorificado, não é mais pecado. Então, o que a gente ensina é aquilo que nós entendemos biblicamente que é o certo. Porém, nós não podemos ser categóricos e falar isso. Só aquele grande dia, o povo glorificado, tu vai falar, meu Deus, eu pensava que era isso e não era. Ou eu não pensava que era isso e era. Entendeu? Só naquele grande dia o povo glorificado. Por enquanto, nós temos o direito, que habita em nós o Espírito Santo. Amém, igreja? E se Deus deu a revelação para João, é porque nós também teríamos a revelação do Espírito Santo dentro da revelação de João, que foi ali escrito em símbolos, etc., que nós, pastores, tivéssemos a revelação também para orientar, logicamente, e ministrar para a igreja. Porque como que a igreja ficaria sabendo a respeito disso? Amém? Então, o que a gente falar aqui é o entendimento que nós entendemos no nosso ponto de vista, biblicamente falando. Ok? Então, nós entendemos que o falso profeta será um líder religioso com o maior índice de aceitação mundial em todos os tempos. Todos os tempos. Não é esse negócio de 50%, 50%, ele vai ter um índice de aceitação mundial em todos os tempos. Você entendeu o negócio? Existe um espírito do anticristo que já está lá no livro de Tessalonicenses, ó. O espírito do anticristo já está na terra. Então, assim como existe a igreja, amém? Que está, João quando veio, ele veio preparar o caminho para a vinda de quem? Toda a igreja, irmão. A vinda de quem? De Jesus. Então ele veio preparar a vereda, o caminho de Jesus. Né? Agora está a igreja na terra. Agora a igreja na terra está preparando o caminho para a vinda de quem? A segunda volta de Jesus também. Deveria ser essa a mensagem da igreja. A igreja, ela está na terra justamente para preparar. Preparar como? Ensinando, orientando a igreja, dando aula a respeito de Apocalipse. Amém? Então você prepara a igreja para a volta de Cristo. Então, e o espírito do anticristo, ele está em certos homens, né? Ele não é o anticristo, mas está preparando o caminho para a vinda do anticristo. Ok? Entenderam, igreja? Então é dessa maneira aí, né? O que vai acontecer? Quando ele se manifestar, será acrescentado ao império político mundial já unificado. Vou botar entre aspas aí, provavelmente uma igreja chamada Igreja Mundial Unificada. Igreja Mundial Unificada. Vai ser uma religião mundial. E qual vai ser o objetivo? O objetivo comum é de glorificar Satanás. Todo objetivo comum dessa igreja, né? Eu falo aspas porque eu estou dando o nome de igreja, mundial unificada. E vai ter um objetivo. E o único objetivo comum
vai ser glorificar Satanás. O falso profeta fará tudo pelo anticristo. Você vê aí, quer ver? O versículo 12, para quem chegou agora, é o capítulo 13 de Apocalipse, versículo 12. Diz assim, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Lembra que vocês vão que tem uma chaga que o próprio anticristo já é também uma demonstração do que aconteceu, né? Mostrando uma igualdade dentro dessa chaga mortal, foi curada para enganar o povo, né? E essa história a gente vai vindo aos poucos aqui no entendimento da aula aqui. Então o falso profeta fará tudo pelo anticristo. Então a igreja ela tem que fazer tudo por Jesus Cristo. Amém? Amém? A igreja ela tem que fazer tudo por Jesus Cristo. Porque o falso profeta ele fará tudo pelo anticristo. A exemplo do que aconteceu a partir lá do século III, aproximadamente, porque lá no século III a igreja começou a ter um casamento entre a igreja e o Estado. Amém? Se você for analisar hoje, nós já está acontecendo o casamento entre a igreja e o mundo. Ou não está, igreja? Só porque não precisa ter revelação do Espírito Santo de Deus, não. Só você ser crente espiritual. Tu vai ver, irmãos. Lá no século III, a igreja começou a ter um casamento, né? Uma igualdade, uma aliança entre a igreja, né? Enfim, o Estado, recebendo coisa do Estado. Tu vê que as igrejas ela não recebem nada do Estado, e a gente não quer mesmo nada do Estado. Amém? Porque nós não temos casamento com o Estado. Mas se você for analisar, né? Se você for analisar, está acontecendo um casamento entre a igreja e o mundo. Que é o, né? Vamos botar o mundo aí, parentes, vamos colocar como Estado. O falso profeta será o elemento religioso mais poderoso da história da humanidade. Isso aí é visível. O falso profeta será o elemento religioso mais poderoso da história da humanidade. Se a gente perguntasse hoje, por exemplo, o que você entenderia que já é um falso profeta? Porque o falso profeta já trabalha. O falso profeta ele trabalha para a manifestação do anticristo. Não é verdade? Amém? Porque a gente fala assim, às vezes tem um profeta na igreja, você fala, esse é falso profeta. Mas não é nesse sentido, ele pode até estar enganando a igreja. Mas não é esse falso profeta. É que a gente usa a nomenclatura errada e não usa a escatologia da Bíblia. Quem está entendendo isso? É isso que a gente tem que parar com essas coisas. Aquilo ali é falso profeta. Pode até ser no sentido que você... Mas não é nesse sentido geral dentro de um livro que nós estamos mostrando que o falso profeta é aquele que vai preparar o caminho do anticristo. Então nós não queremos falar aqui diretamente, mas a gente entende mais ou menos hoje diretamente quem poderia ser um falso profeta hoje, né? Enfim, mas a gente não vai usar isso aqui, apenas as nossas interpretações ficam na sua mente. Então ele será o elemento religioso mais poderoso da história da humanidade. Ele será tão poderoso, Tiago, a ponto de fazer cair fogo do céu na eficácia de Satanás. Olha só, está na Bíblia aqui, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, diz aqui, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Olha só, irmãos, grandes sinais, de maneira que, infelizmente, existe, você vê ali, e aí eu falo dos falsos profetas já, mas não no sentido desse falso profeta que vai preparar o caminho do anticristo, mas a gente vê coisas já acontecendo, irmãos.
esse tipo de coisas acontecendo, vê ou não vê? E como é que fica a humanidade quando vê isso? Oi? Opa, fica todo mundo, né? Traz multidão ou não traz? Isso traz multidão ou não traz, irmão? Ensino da palavra traz multidão? Não traz. Ensino da palavra não traz multidão porque não vai trazer nunca. Mas essas coisas vai trazer. Só que ele vai, irmão, olha só, ele será tão poderoso a ponto de fazer cair fogo do céu na eficácia de Satanás. Então a gente precisa estar o quê? Só quem participar da escola bíblica dominical estará apto para discernir tudo isso. Porque quem não estuda a Bíblia, quem não lê Bíblia, vai ser tudo pego de surpresa. Ah, mas eu cantava, eu adorava, não interessa. Jesus vai falar, mas eu não te conheço. Ah, mas eu pregava, eu corava, idolando, eu não te conheço. É isso que a Bíblia fala. Vai estar uma direita, uma esquerda, e a decisão é dele. Então não adianta esse negócio corava, idolando, mas tu não corava o meu nome. Você foi falso, tu foi mentiroso. Você ganhava em cima disso. Você fez para o teu bel prazer, para a tua vida melhor, de prosperidade, para a tua casa, para a tua família. Foi para isso que você fez. Você olhou para você. Então a verdade é essa. Então naquele dia vai ter a decisão. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai seduzir a todos por seus sinais, conduzindo toda a terra à idolatria com a imagem da primeira besta. A imagem daquela primeira besta. Que está no. Olha o versículo 14. Versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. A imagem da primeira besta. Aí eu não vou me aprofundar nisso, até porque a gente não pode ser categórico em determinadas coisas. Mas, por exemplo, a televisão veio e passou a falar. Não é verdade? Amém, igreja? Porque não existia ela, passou a existir, então são fatos. Por isso que eu falo, algumas coisas já passaram, outras coisas estão acontecendo, esses desenvolvimentos todos que a gente entende, todo olho verá como? Todo olho verá. Né? Então, eu não vou falar que essa aqui pode ser a televisão, mas antes disso aqui ser revelado, não existia a televisão. Mas ela ia falar. Se ia ver, ela ia falar. Né? Porque se você for analisar, quando tem certas, principalmente multidões, etc e tal, grandes acontecimentos, você vê que as pessoas ficam ali ligadinhas nos fatos, né? Não é verdade? E as informações virão também por ela, né? Muitas informações, todas elas virão por ela. Então ela não existia, ela passou a existir. Né? Porque a besta ia falar, né? Tu já viu uma besta literalmente falando? Não é verdade? É isso, mas aí essa tecnologia já vai vir aqui para posterior, de Daniel, quando a ciência se multiplicar. Mas primeiro a televisão. Não é verdade? Porque não existia ela. Amém? Quando o senhor nasceu tinha televisão? Não tinha. Eu também não. Eu fui ver televisão em 1970. E mesmo assim, a primeira televisão vizinha, lá, onde nós morávamos, ia todo mundo para a casa da pessoa para poder ver. Era dessa maneira. Entendeu? Então, a gente vê as coisas evoluindo agora, mas tudo isso já é bíblico. Irmão, tudo é bíblico, tudo está na Bíblia. Amém? Pode, lógico, você pode e deve. Na continuação da televisão, eu acho que a televisão foi o início que ia demonstrar uma cada vista. Como o Thiago falou, o celular. O celular, se a gente olhar hoje, o celular tem tudo, informação, conta bancária, documentos, e assim, é um chip que está sempre atualmente na comunicação das pessoas, vê a pessoa do outro lado.
besta, isso, que poderá ser usado em prol da besta. Tem pessoas que não tem mais telefone, foi ter tudo fora. Tem pessoa que fica sem Bíblia, mas não fica sem celular. Se ficar sem Bíblia, ele não nota, mas ficar sem celular, ele morre. A verdade é essa. Por isso que a vida do passado era melhor, mais sadia. Por exemplo, namorar. A gente namorava sábado e domingo, olha lá. Feriado se os pais deixassem. Era o verdadeiro namoro. Aí que namoro é hoje, que as pessoas vê todo dia. Vê mais do que quando está casado, porque quando está casado vê menos. Quando está casado vê menos do que quando está namorando. Então existe coisa, eu não quero me ater aqui, mas é muita coisa errada que a gente precisa de melhorar. Só que são coisas passadas, eu era feliz e não sabia. São coisas que não voltam mais. Até ensinamento de igreja do passado era 1000 vezes melhor do que a de hoje. Porque a de hoje é uma confusão, é mudança de palavra, é novidade, é isso, é aquilo, tirando o ensinamento da palavra de Deus, a direção verdadeira da palavra de Deus, que o inimigo trabalha também nisso. Aí a gente precisa de falar. Se a gente não falar, né, se a gente não falar, a pedra vai ter que calmar. Não é verdade, irmão? Então, precisamos de falar. Eu gostaria de ter um ensinamento aqui para casais, para tudo, porque eu ia arrebentar com algumas coisas, eu tinha que falar algumas coisas. E ainda dá tempo de a gente fazer, não dá? Dá tempo a gente fazer, vamos sentar, fazer uma reunião com a igreja, a gente vai melhorar alguma coisa, a gente vai fazer alguns trabalhos aqui, eu vou estar na frente de algumas coisas. Porque a gente precisa de orientar, para lá na frente depois, logicamente que a gente não vai ser culpado nem se der certo, nem se der errado. Mas pelo menos estar consciente que a gente ensinou a verdade da palavra. Amém? Esse é o meu ponto de vista. Então vamos lá. Terá capacidade de fazer uma imagem falar. Aí eu não falei antes, mas está no versículo 15. Olha o versículo 15, 13 e 15. E foi-lhe concedido que desse espírito, a imagem desse espírito, a imagem da besta, para que também a imagem da besta fizesse o quê? E fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, a gente está aqui, que terá a capacidade de fazer uma imagem falar e agirá na eficácia de Satanás. Aí, o Novo Testamento. Uma referência a 2 Tessalonicenses, estamos na escola bíblica dominical. Então, vamos ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem sido desprezada na mão dos crentes. Ela não tem sido desprezada no ímpio, não, porque o ímpio tem alguns que estão lendo até mais Bíblia do que crente. Ela está sendo desprezada dentro da casa dos crentes. Isso vai fazer uma falta lá na frente. Mas lá na frente, que falta que vai fazer? E como vai? Hoje as pessoas não estão nem aí para ela, vai lá fazer uma falta. Eles vão correr igual um maluco para procurar uma folha da Bíblia para ler. Qualquer capítulo, qualquer salmo para ler. E não vai conseguir, não vai ter mais. E aí, como é que fica? Hoje você tem um montão de Bíblia na sua casa. A gente precisa falar, né, irmão? Precisa alertar. Porque nem todo mundo está para isso não, as pessoas estão mais ali para outra coisa. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 7 ao 9. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. Até o 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e maravilha. Então ele agirá na eficácia de Satanás. A igreja agirá na eficácia de Jesus Cristo. Amém? Ele será também um líder, o diácono André, não só religioso, mas um super líder religioso.
um super líder religioso. O que vai acontecer? Aí você vê aí que isso aqui já existe. Mas é algo que eu estou falando, pelo capítulo que nós lemos, mas já existe. Ele vai promover uma religião universal em torno da primeira besta. A religião universal já existe? Não. Ela existe, ela não existe uma unificação, que vai acontecer a unificação ainda. Mas existe uma igreja chamada aí que você sabe que ela é uma religião universal. Eu não estou falando da igreja universal não, tá, gente? Eu estou falando que você já sabe, inclusive a igreja evangélica ainda tem costume total dela, porque não consegue largar ela, é de mão dada. Fica de mãozinha dada. Tudo que é de Roma eles fazem. Tudo que é de Roma eles fazem. A influência é tão grande que até a igreja cristã não larga eles, que fica de mão dada. É caipira, vamos fazer caipira. É não sei o que, é Natal, vamos fazer Papai Noel. Tudo é uma bagunça generalizada. A verdade é essa, porque a igreja cristã, ela é uma igreja separada, amém? Ela não tem vínculo com Roma. Quem tem vínculo com Roma é a igreja apostólica romana. Que tem vínculo com Roma, já até fala. Nós não. O nosso vínculo é a igreja apostólica, dos apóstolos, da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Que em Atos capítulo 2, 42, que se reunia na doutrina dos apóstolos, em comunhão com a palavra, com os irmãos. É isso, né? A gente precisa aprender isso. Mas enquanto fica esses pula-pula nas igrejas, pintando igreja de preto, e trazendo um montão de gente que tem que encher todo mundo na igreja, encher de qualquer jeito, e não tem mudança, transformação, libertação, continua do mesmo jeito que era. Linguajar, mesma coisa, linguajar não muda. Eu não vejo um crente, graça e paz, irmão. O jovem, linguajar tem que mudar. Tudo na nossa vida, de uma maneira ou de outra, ela tem que aos poucos ir mudando. Você tem que mudar. É uma nova criatura. Eu levei pessoas a batismo aqui, mas alguns eu não levaria mais. Com toda sinceridade. Porque estão pensando que batismo salvo, batismo não salvo, batismo é para o salvo. Você entendeu? Eu tenho que ser sincero, não importa para quem é, quem deixa de ser. Batismo é no salvo. A pessoa tem que ter prazer de estar na igreja. Eu nunca tive prazer de estar na igreja por causa de Sandra, porque eu nem conhecia ela. Eu tinha prazer de estar na igreja porque eu sei de onde Deus me tirou. Até porque Sandra não é quem me salvou. Quem me salvou foi Jesus. A minha alegria, o meu prazer de estar na casa de Deus. Sempre foi Cristo. E sempre será. Sempre foi Cristo e sempre será Cristo. Amém, querido? Amém. Então, ele será um super líder religioso. Agora é importante nós entendermos também que vai haver um movimento religioso do ecumenismo. Amém, igreja? Amém. Ecumenismo. Quem sabe me falar o que é ecumenismo? É uma reunião de todas as religiões, né? Então vai haver, está hoje bem configurado já, tá? Hoje já está bem configurado em toda parte. O que eles vão visar? Eles vão visar unir todas as igrejas através do CMI. CMI significa Conselho Mundial de Igrejas. Com sede em Genebra, lá na Suíça. Mas, vamos para cá. Quando é que um pastor evangélico se reunia com todos os líderes, aspas, religiosos? Você não via isso na minha geração, não existia isso. Porque nós sabíamos que o ecumenismo é um prenúncio da volta do nascimento do anticristo. A gente sabia disso. Já o prenúncio está preparando o caminho, mas hoje você vê, André, estou falando alguma besteira? Irmãos que olham que usem aquele celular para saber de conhecimento bíblico.
Porque alguns não olham para celular para nada, para conhecimento bíblico. Então, existem alguns aqui que buscam conhecimento bíblico pela internet. E a gente vê aí reuniões, quando eu vejo, meu Deus, hoje vai ter uma reunião de líderes religiosos, eu vejo pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal. Mas também tem um líder lá do outro lado, lá que a gente vai falar aqui, fulano de tal também, reunidos. Isso já é o quê, irmão? Olha aqui, ó, um alerta para nós, que a Bíblia está se cumprindo. Amém, igreja? É isso que a gente precisa de entender. Então hoje está bem configurado em toda parte, só que, segundo o estudo, não quer dizer propriamente, mas a gente entende que vai ser, o palco já está armado, o palco já está todo preparado. Fala para o teu irmão, o palco já está preparado. O ecumenismo aceita pessoas de todas as procedências religiosas, bastando apenas que creia em Deus. Você chegar lá, eu creio em Deus, eles aceitam todas as procedências religiosas. Então nós precisamos, irmãos, estarmos alerta e atento a tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Aí eu vou entrar agora, só para a gente fazer uma referência, o versículo 16 e o 18, até o 18. Apocalipse 13, tá, irmãos? Do 16 ao 18 eu li, do 11 ao 18 eu li todo o capítulo, mas vou destrinchar ele aqui, entre o 16 e o 18, diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, algumas profecias, aproximadamente mais de duas. Antigamente ele falava 2000 anos atrás, mas nós estamos no ano 2024, então mais de 2024 anos já, né, foi proferida por João. Né? E esses acontecimentos, tudo que nós estamos falando, seja eles mundiais, na atualidade, precisa de uma breve observação do atual sistema mundial de compra e venda. Se você for verificar, também essa parte aqui, algumas já aconteceram, tá, Tiago? Já aconteceram. Por que já aconteceram? Porque hoje nós temos um sistema mundial de compra, de venda. Não temos, por exemplo, de uma codificação de produtos. Você chega no mercado, imagina aquela fila toda, se não tivesse aquela maquininha, né, talvez estava olhando, passar as contas, o preço todo. Tu imagina se a pessoa tivesse que ficar ali, né, naquela época, igual na minha época. Eu sou da época, eu trabalhava no Baixo da Gama com Telex. E Telex, eu tenho até um diploma de um curso de Telex. Vocês não sabem o que é Telex. Né? Vocês sabem, talvez alguns aqui vão ainda lembrar. Tu lembra do Telex? Ainda vão. Não é da tua idade, não. Que mandava telegrama, então do Telex. Às vezes fazia entrevista de emprego, que era muito urgente. Passava pelo Telex. Já chegava lá. Aí tu ligava lá, já chegou? Agora mais. Para você ver a velocidade do negócio, do que está acontecendo. Tudo é bíblico, irmãos. Amém? Tudo é bíblico. Né? Aí depois vocês vão ver que alguns já sabem aqui que veio o fax. Né? É isso, fax. É isso? Então, as pessoas iam para, coitados, camaradas, né? Pegaram o dinheiro e investiram na. Como era o nome daquilo? Vamos ali para a gente passar as coisas, na house. Né? E direto os caras, coitados, teve um ali que botou 10 máquinas logo de computador, né? Investiu, não sei o quê. Então, sabe que as coisas
vai desenvolvendo depois. Você pegou o seu computador, lembra aquele negocinho que tu montava ali do lado? Como é que era o nome daquilo? Aí eu botei naquele, aí contratei a Claro, botava que caía em toda hora, era uma dificuldade, mas aquilo ainda era o melhor para nós. Olha, então eu ficava contente, ia pôr na velocidade. Não é verdade, irmão? Olha o desenvolvimento da só. Só que a gente vai passando o tempo, as coisas vão desenvolvendo, olha para cá. Só que você não vai percebendo que isso aqui é bíblico. É isso. Você tem que entender o seguinte: opa, esse ponto aqui já aconteceu. Alô? Esse ponto aqui já passou. Então as coisas estão se aproximando. Você não pode ficar, não. Tem uns que nem pensam em nada, não. Está acontecendo por acaso. É normal. É isso. A gente não pode. Tudo está escrito na Bíblia. Amém. É isso que você precisa de entender. Eu quero que tu entenda. Você não pode ficar desapercebido. Não, porque não, isso aqui melhorou, né? Mas é porque é bíblico. É a palavra de Deus. Então, hoje você chega, né? Imagina uma fila do Guanabara, no aniversário do Guanabara. Está lá o Sandro com a Isabelle. E aquela caixa, coitada, botando o número do preço se não tivesse aquele código de barra. Você hoje faz seus pagamentos, leitura ótica, código de barra. Agora quem pode? Até mudou já, o negócio melhorou. Né? Olha para cá, irmão, o QR está aqui, ó, está do meu lado esquerdo. Antônio, ó, fazer aquela placa, colocar ele. O nosso irmão Fecúnio lá em cima já tem. Eu falei, o irmão tá no desenvolvimento, eu tenho que chegar lá, meu irmão. Ele já tem QR Code, não é verdade? Está na cadeira. Oi? Está na cadeira. Nós vamos chegar lá, Antônio, desenvolvimento, atualidade, senhor já viu. Vamos chegar lá. Então, tudo isso aqui, só que a Bíblia fala aqui também que alguns, olha aqui, alguns interpretam que os códigos de barra é o número 666. Alguns, até grandes estudiosos do livro de Apocalipse, escatologia, alguns deles concluem que é, mas nós não podemos ser categóricos de falar que é. Né? Mas, e se for também, está dentro da Bíblia Sagrada. Na verdade, que é um desenvolvimento, enfim, né? A realidade inegável do nosso dia. Tudo isto caminha para a preparação de quê, irmãos? Do cenário onde os atores principais serão o anticristo e o falso profeta. Porque o palco já está preparado, irmãos. Amém? O palco já está, todo arrumadinho. Até reuniões de ecumenismo já existem entre pastores evangélicos. Então o palco está preparado. Os atores ainda faltam. E os atores serão o anticristo e o falso profeta. Cumprindo assim a profecia de João. No livro do próprio João, pastor. Discurso da tolerância religiosa também já é um prenúncio preparando para a vinda do iníquo. É isso aí, tudo isso aí. E também tem um montão de crente que cai em cima disso aí. Pastores, crentes, membros de igreja, vem caindo em cima disso aí. Não conhece Bíblia, não conhece nada, aí é a tendência a ser enganado mesmo. Porque quem conhece Bíblia, quem estuda a palavra, não vai ser enganado. Amém? Tolerância religiosa. Pode mais falar nada. Não sei o que é tudo Bíblia. Romanos fala lá. Deixar a aparência. Deixar a aparência. De homem, de mulher, homem com homem, mulher com mulher. Está na Bíblia Sagrada. Né? Isso está na Bíblia Sagrada. Então se quiser ser contra, vai ser contra a Bíblia. Porque é a Bíblia que fala. Está lá no livro de Romanos, é a Bíblia. Pega o livro de Romanos e lê lá. Deixar a aparência natural do homem e da mulher. Mulher com mulher, homem com homem. É tudo aquilo
Está na Bíblia, aí eles botam isso tudo para trazer a mente da pessoa, fazer que são coitadinhas, aí a pessoa com aquele sentimento de que coitadinho, não sei o quê, vão entrando nesses pensamentos errôneos e vão dando o quê? Razão para o diabo, para Satanás. Porque isso é tudo antibíblico. Tudo antibíblico e tudo errado. A verdade é essa. Amém? A gente precisa de... pode falar, Tiago. Os principais pensamentos, né, ecumênicos do nosso tempo, é que dentro da igreja se ensina que todos os caminhos levam a Deus. Hoje em dia, muitas igrejas, então, na verdade, não são vários caminhos. É o caminho. Só existe um caminho. O caminho. Não. Então, justamente a reunião deles, como é que um pastor, o pastor evangélico, ele vai estar reunido, né? E a gente vê grandes nomes aí, eu não sei o que é grande nome, né? Só se o nome do cara for aquele nome grande mesmo, né? Porque qualquer um deles agora é chamado de grande nome. E o grande nome é Jesus, irmão. Amém? Não tem ninguém maior que Jesus. Amém? E aí esse encontro aí justamente é para isso. Eles vão mostrar lá naquela reunião, daquela igreja, né? E que todos os caminhos levam a Deus. Que é uma mensagem para poder entrar na mente da pessoa, e ela é o que ela quer já ser, porque leva a Deus. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só vai a Deus através de Jesus. Ponto final. É Bíblia. Já querem mudar a Bíblia, né? Já tem o Apocalipse atualizado. As igrejas mais atualizadas já estão com o livro de Apocalipse atualizado. Eu vi um, mostraram absurdos. Então eles estão mudando tudo aí. E aí, quando o inimigo vier, irmãos, vai ter homens aí que vai ficar assim, meu Deus, ficou. Não sabe por quê. Ele sabe até por quê. Mas Daniel capítulo 12, eu não vou finalizar essa aula toda, até porque eu estou ainda tossindo, mas eu vou ter que, vai ficar uma parte para outro domingo, mas eu quero finalizar o máximo possível. Daniel capítulo 12, Ezequiel, depois de Ezequiel, Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala os últimos tempos, a selada, lembrando que Daniel é um livro escatológico. Versículo 4, diz aqui, ó: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, se você for ver, vamos colocar, irmãos, eu poderia colocar um pouco mais, mas vamos colocar de um pouco mais de 100 anos, 150 anos. Os meios de transporte usados pelas pessoas não tinham mudado durante milhares de anos. Eu não sou de alguns meios de transporte, mas se você for ver aquele trem, não sei o quê, né? Oi? Não, trem-bala é agora, né, meu filho? Trem-bala é do desenvolvimento da ciência. Mas eu estou falando de 100 anos atrás, como é que era? O bondinho, oi? Maria Fumaça, etc e tal. Então você vê, se você for analisar, a humanidade ainda muitos viajavam a pé. O meu pai bebia muito, mas meu pai não é o fim do tempo não, fica tranquilo, né? Não vai acabar dessa maneira, ser pior do que isso. Ser pior do que isso, viu? O sustinho todo, fica ser pior do que isso. O meu pai, ele bebia muito, mas ele nunca faltou um trabalho e nunca chegou atrasado um dia no emprego. Desde se aposentar, nunca faltou um trabalho. Só que ele pegava um trem em Deodoro, mas não tinha ônibus aqui para Deodoro, ele ia a pé.
nós morávamos na melhor rua que tem, que é a Pedra Rasa. Aí eu vivi a minha vida ali. Rua Pedra Rasa. 270, eu fiquei muitos anos. Então, só me saí dali quando ela me tirou. Ela que me tirou dali. Então, ele ia andando. Aí hoje, eu tinha uma padaria lá no lado do Cambotá, e lá na Pedra Rasa tinha essa padaria, a Joana era asfaltada, e a gente tinha que comprar pão e passar na lama e tudo. Hoje tinha uma padaria do lado, mandar um filho ir, um filho ter preguiça. É uma brincadeira, né? Mas tudo ensinamento errado de pai e mãe. Mas é tudo ensinamento errado de pai e mãe. Não quer ir comprar? Não compra. Mas o papai e a mamãe vai lá com a peninha do filhinho e compra. Deixa sem comida, que aí ele vai se virar. Essa é a verdade. Essa é a verdade, irmão. Deixa sem comida, não compra nada. É igual criancinha, não quer comer? Tá bom. Bota a comidinha em cima da geladeira, quando quiser comer, tu vai ver só. Vai. Acabou. Então era dessa maneira. As pessoas iam andando a pé. Alguns utilizavam animais. O leite lá em casa, a gente botava lá uma sacola com a garrafinha, o leiteiro passava, lembra do leiteiro? Tocava lá, o leiteiro chegava ao leite, aí botava a garrafa nossa, botava uma cheia e pegava a nossa vazia. E depois que ele passava para cobrar. E o padeiro era assim também. Então, utilizava animais, barcos à vela. Hoje tudo na facilidade. Hoje, inclusive, está preparando as pessoas erradas. Porque tudo, cara, no celular, aquilo que eu falei no domingo passado, que esteve aqui. O cara chama alguém, chama lá para levar o alimento para tua casa, e em um segundo o cara está ligando de novo. Já chegou? Pô, deixa o cara preparar o alimento, pegar a moto, sentar na moto. Mas por quê? Porque o povo está preparado para agilidade, para rapidez, para tudo na mão. Isso aí, olha para cá, vai ser pior para os nossos filhos. Os nossos não, que eu não sou mais pai, não vou ser mais pai. Mas para os meus netos, para os seus filhos, vocês que vão formar ali, pensa que isso é legal? Não é legal não. Porque isso não desenvolve a mente. Não desperta a pessoa. Isso prejudica. Mas é o dia a dia. É o que vai acontecer. Coisas ainda mais ainda. Então era legal. Porque a gente andava aquilo tudo. E voltava com aquele pão. E a gente comia com uma satisfação. Porque só aí voltar está com mais fome. Pode falar, André. Não, o senhor fala das gerações, né? A gente tem visto, é uma geração que ela não consegue assistir um vídeo em 1 minuto. Não Então, consegue. O que eu vejo nesse tempo? As pessoas estão sempre vestindo de informação, muita informação na cabeça, as pessoas não param para avaliar as informações. Isso, Aí coloca a desculpa agora que é o TDAH. Mas não é o TDAH, que você recebe tanta informação que você não consegue assimilar. E aí você é movido pelas teorias que se formam, começa a defender as causas que você nem sabe o que está defendendo. Aí surge nomenclatura de certas enfermidades e os grandes profissionais ganhando dinheiro em cima disso. Está falando agora a geração neném. Nem estuda e nem trabalha. Depois que trabalha, não trabalha. Então, irmãos, eu estou falando uma coisa aqui que é bíblica. Ia se multiplicar? Ia, se multiplicou. Mas tinha coisa que era legal. Eu falava, pai, tem R$1 para mim. Aquilo não era R$1, tá? Acho que era Cruzeiro Novos. Meu pai tem. Capinha esse quintal todo aí. O senhor sabe mais do que eu sobre isso, que ele só é um trabalhador. Capina o quintal aí depois que capinou, eu e meu irmão olhava assim, aquele mato, a janela nossa, quando a nossa janela que a gente olhava, só olhava o mato, era desse tamanho. Então tinha que capinar o quintal, depois pegar a foice, depois tirar, depois fazer, tirar aquilo tudo, queimar, para receber o trocadinho. Hoje os pais dão tudo na mão. É aquele sentimento de amor.
Mas eu crescia trabalho. Era o crescimento de amor hoje dos pais, tudo na mãozinha. Até para comer. Meu filhinho, minha filhinha. Coitadinha, minha rainha. Daqui a pouco a mãe está chamando a filha de rainha. A rainha de casa, aspas, é a mãe. Mas daqui a pouco a filha está sendo a rainha, o filho, o reizinho. E lá na frente, como é que vai ficar? Porque o tempo vai passar. Amém, igreja? Estou falando besteira, igreja? O tempo vai passar, meu irmão. E nem todos que estão orientando agora estarão mais. Eu sempre falei, Tiago, quando acabar os grandes profissionais que eles morrerem, esse país está entregue. Porque os que estão vindo agora estão vindo despreparados. A maioria é despreparado. Engenheiro despreparado. E aí? Médico despreparado, porque estão sendo formados rápido. Antigamente, 2 faculdades. Só entrava rico. Mas os caras também eram preparados, né, cara? Então, são os caras do passado, aquele que construiu ali no Brasil, então, aquele outro, morreu para entrar outro, vai ser um problema. Ele já morreu? Nem sei. Há uns 200 anos deve ter morrido. Não, mas eu estou falando aqui que quando morreu os grandes professores, os pastores antigos que pregavam a verdade, morrem, fica essa bagunça aí, meu. Fica essa bagunça. O homem lá de Minas Gerais teve um problema, saiu do público, está virando bagunça. E aí, como é que fica? A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade. Amém, igreja? Então, ia se multiplicar, eu utilizava animais, barro artificial. Mas hoje em dia, eu vou finalizar essa parte aqui, antes de finalizar a aula de hoje, não só se dirige a velocidades enormes, mas também se voa. E segundo eles, até a lua já se foi. Então hoje voa. Hoje é uma beleza. Como que você iria de um país para outro se não tivesse um avião? Não é verdade? Então, assim, a Bíblia fala aqui que a ciência iria se multiplicar. Né? Então, a ciência tem se multiplicado de uma forma quase inacreditável. Inacreditável. Houve uma descoberta ali, eu preparando alguma coisa para colocar aqui, que nesses últimos aproximadamente 100 anos, 150 anos, lá para trás, que se descobriu, do que se descobriu ou inventou em todos os 6.000 anos anteriores. Quase 6.000 anos anteriores. Só de descoberta. Olha a velocidade! Então, a Bíblia está se cumprindo ou não? Porque Daniel é um livro escatológico e diz a palavra que iria se multiplicar. Então, só finalizar esse tópico, os peritos, eles calculam que presentemente leva menos de 5 anos para a reserva de conhecimento do homem duplicar. Ou seja, a cada 5 anos o homem dobra a sua capacidade de informação, descobrindo coisas que há 100 anos atrás eram difíceis de se imaginar. Então, a Bíblia, onde que eu quero chegar? Nós estamos dando o livro de Apocalipse, nós estamos falando da marca da besta, do falso profeta, do anticristo, só para você ver que está se aproximando o grande dia. Por quê, pastor? Porque tudo isso já é um prenúncio da volta dele. Não só da volta de Cristo, mas também do iníquo se manifestar. Amém, igreja? É isso que eu preciso que você entenda. Não é só para você, porque isso você já sabe que a ciência se multiplicou. Os novinhos não sabem muito porque não viveram atrás. Estão entrando nessa geração. E quando eles estão entrando nessa geração, eles têm essa dificuldade de entender. O que lá os nossos avós, quando fala para a gente que hoje, se o sogro lá, meu sogro, está com 93 anos, fica lá, se ele falar alguma coisa, ninguém dá ouvido para ele. Porque é o passado dele. Mas ninguém dá ouvido, porque é o passado dele. Não é verdade? Mas foi um homem que batalhou e que trabalhou e que viveu naquele período lá. Não é verdade? Mas que as pessoas estão valorizando a geração de hoje, que na verdade, me perdoa, nem todos têm muita coisa para dar.
Infelizmente. Tudo, em algumas áreas totalmente despreparadas para qualquer área. Até a área de relacionamentos, de casamento, de tudo, tem que haver um preparo muito grande. Preparo muito grande. Então as coisas não estão sendo preparadas, porque a gente tinha que dar um estudo, dar uma palavra, uma orientação. Mas não se busca mais isso hoje. Na verdade, não se busca mais hoje. O pastor está na igreja só para pregar, para isso, para aquilo, mas não se busca mais. Orientações. Quando o cara chega para você, pastor, eu falo, não, é o quê? Não quero que o senhor olhe, que eu estou olhando a garotinha, olhando o rapaz, pastor, eu quero que o senhor olhe, que eu já vou casar. Eu falo, vai ficar mais difícil de orar, irmão, porque eu não tive orientação. Na nossa geração, nós temos ensinamento de noivado, de palavra, de orientação, de capacitação. E os casamentos permaneciam a vida toda. E hoje? E hoje, irmão, é uma preocupação leva para um lado e para o outro lado, totalmente despreocupação. E aí a gente vai falar, não, porque ele é de idade, por isso que ele fala assim. Tudo isso que ele está falando aqui, ó, também era do passado, só que as coisas estão evoluindo. Amém, gente? Amém. Então a gente precisa de entender isso aqui. No domingo que vem, nós vamos falar da era da informática. Nós vamos entrar no celular. Porque o celular pode ser para bênção ou para maldição. Tanto para bênção, tanto para maldição. Né? Qualquer hoje, agora o cara, você trabalha pra caramba, ganha lá 2, 3 mil reais para cuidar da nossa família. Aí o cara vai influenciador digital, ganha milhões. Agora influenciador de quê? Só se for pro diabo, que para mim não influencia em nada. Nenhum deles. O que eu sou? Influenciador digital, analfabeto, não estudou, não fez droga nenhuma e ganha mais dinheiro que todo mundo. O outro lá, o outro morreu, o rapazinho, fica até garoto novo, fez 19, fez 21 anos há 3 dias atrás. Ficava empinando, ele fala, a moto. E mostrava lá, influenciador digital. O que ele está influenciando os jovens? Fazer besteira? Influenciador somos nós que tentamos influenciar alguém a ter Jesus como Salvador, meu. Isso aí não vai atrás disso não, isso é uma nomenclatura. Acabou de chegar a aposentadoria isso aí. E o cara trabalha, batalha pra caramba, e os caras dele só são umas mulheres, tudo diabólica, influenciadora digital. E as pessoas pegam aquilo e colocam como ídolo deles. Meu irmão, vai ler Bíblia que é melhor. Buscar a presença de Deus que é melhor. Amém? Eu não posso falar mais o que eu quero falar aqui, que a minha vontade é falar mais coisas. Porque eu estou ao vivo, e ao vivo vai ficar lá no YouTube, e todo mundo pega lá no YouTube depois vai ver. E agradeço a Deus, tá, por eu falar tudo isso. Porque senão vai virar uma bagunça generalizada. E aí a gente vai falar sobre a era da informática na próxima aula. Amém, queridos? Glória a Deus? Graças a Deus. Vamos finalizar o olhando para cantar. Aleluia, queridos. O Senhor vem, Ele vem. E toda vez que a gente escuta falar sobre o Apocalipse, tudo aquilo que o livro de Apocalipse representa, né? A sua escatologia, o que mais nos comove, o que mais nos enche de vigor é saber que, de fato, a esperança maior da vida do cristão é que Ele vem e Ele virá para consumar a história. E essa é a maior esperança que devemos ter em nossos corações. O Senhor vem e Ele findará todos os males, todo o pecado, toda a dor que existe no mundo. Então nós viveremos com Ele para sempre. Amém? Aleluia. Eu não vou me apegar com as dores
aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem este
preparado para a volta dele. Amém? Com ele para sempre estaremos. Glória a Deus. Querido, você que vai trazer a tua semente, a oferta, leva o envelope, traga aqui no altar, nós estaremos orando e finalizando esse culto. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembrando, se assim for a vontade de Deus, hoje às 19 horas, nós estaremos de volta aqui no culto de celebração ao Senhor. Amém, querido? 19 horas. Glória a Deus. Meu amado, obrigado pela tua presença, tá? Estamos juntos, Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, pela semente lançada no nosso. Abençoa, Pai, todos os dizimistas e todos os ofertantes. Leva-os guardado por ti, livrando de todo o mal. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E aqueles que vão com o Senhor Jesus quando ele voltar, diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus.